Bom, gente, aqui para o nosso cesto, a gente vai precisar do quê? De 2 retângulos de tricoline, na medida de 35 por 50, tá? Num dos retângulos eu já apliquei a manta R2. E o que a gente vai precisar também? De algum cordão para fazer a amarração ou fita de cetim. Vamos começar a montagem. A gente vai pegar o primeiro retângulo, o que tá com a manta, e vamos dobrar ele ao meio, unindo aqui, ó, as duas laterais que tem a medida de 35 centímetros. Olha lá, dobrei ao meio, e aí eu fiz 2 marcações. Dessa parte aberta para baixo, eu fiz uma marcação de 3 centímetros, e dessa marcação, mais 2 centímetros. Fiz isso aqui nessa lateral e nessa lateral. A gente vai para a máquina e vai começar a fazer uma costura de um pé de máquina. Vamos fazer uma costura de um pé de máquina. O que a gente vai fazer? Começar com retrocesso, vir até a primeira marcação, terminar com retrocesso. Pula essa margem que a gente deixou de 2 centímetros, começa aqui com retrocesso, termina com retrocesso. Faz isso nas duas laterais. Pega também o nosso tecido de forro, tá? Aqui, ó, direito com direito, une aquelas duas, né? As duas laterais aqui de 35 e vamos na máquina passar uma costura. No forro, a gente vai passar uma costura direto, de cima a baixo. Retrocesso no início, retrocesso aqui no final. Fiz aqui no meu forro a minha costurinha de cima e embaixo, de um pezinho de máquina, nas duas laterais. Já aproveitei, já marquei as minhas caixinhas de leite. O que eu fiz? Medida de 5 por 5, contando da minha costura para dentro. Fiz isso no meu forro, fiz isso aqui na minha parte principal. Costurei aqui também, respeitando esse espaço de 2 centímetros sem costurar. E fiz a marcação das caixinhas de leite. Agora eu recorto essas caixinhas de leite do meu tecido principal, que tá com a manta, e do meu forro também. Pronto, fechei as minhas caixinhas de leite. Aqui o meu forro continua do avesso. Eu desvirei aqui a parte da minha peça principal, tá? E vou encaixar a minha peça principal dentro do meu forro. O que eu faço? Pego bem certinho aqui, encaixo ela aqui dentro do meu forro. Pronto, eu encaixei, então, a minha peça principal dentro do meu forro. Repare que meu forro tá do avesso. A minha peça principal eu encaixei para ficar direito com direito. Alfinetei toda a volta, alinhei bem aqui os cantinhos. Na hora de costurar, eu abro as duas costuras. Aí, eu vou na máquina e vou passar uma costura de um pé de máquina em toda a volta, deixando aqui uma abertura que é por onde a gente vai desvirar a peça. Costurei, então, a volta toda, deixei aqui uma abertura que é por onde a gente vai desvirar. Vamos desvirar. Pronto, gente, desvirei a minha peça e já fui lá no ferro e ajeitei ela, passei, coloquei o forro bem pra dentro, tá? Aqui atrás tá onde a abertura, por onde a gente desvirou a peça. E a gente vai fazer o que agora? Depois que a gente ajeitar aqui bem ajeitadinho, nós vamos na máquina e passar uma costurinha de um pé de máquina aqui nessa beiradinha. E aí já vai fechar essa aberturinha que a gente deixou aqui. Passei a costurinha em volta tudo, fechei a abertura. Lembra daquela marcação que a gente fez de 2 centímetros e deixamos sem costurar? Nós vamos passar uma costura em cima dela e uma embaixo, que vai guiar o cordão que vamos colocar aqui. Para ficar mais fácil, eu junto aqui as minhas bordinhas, venho com a minha régua aqui e faço uma marcação
respeitando aqui a nossa aberturinha, faço uma marcação com a caneta fantasminha, que depois apaga no ferro, faço uma marcação em cima e embaixo dessa aberturinha que a gente tinha deixado sem costurar. Assim, ó, fiz as duas marcações, na frente e atrás. A abertura tá aqui e aqui. Agora, a gente passa uma costurinha em cima, embaixo, na volta toda e vamos passar o cordãozinho para franzir a nossa cestinha. Pronto, passei as minhas costurinhas em cima, embaixo, por onde vai guiar o cordão, que a gente vai passar pela abertura, aqui que a gente deixou, tá? Eu já aproveitei também e costurei uma rendinha, opcional, tá, gente? Aí, agora eu vou passar o meu cordãozinho, vou usar aqui um alfinete e vou passar um cordãozinho. Como que eu passo aqui o meu cordãozinho? Eu vou entrar por essa abertura, passar em toda a volta, voltar e sair por essa abertura. Depois eu pego outro pedaço, entro pela abertura de cá, passo toda a volta e saio por essa abertura aqui. A hora que a gente terminar, a gente pega nas pontinhas, puxa e ela vai ficar um franzidinho. Eu vou passar minha fitinha e eu já volto aqui para mostrar. Peça finalizada, e é assim que ela fica. Você franze a quantidade que quiser, como você achar que fica mais legal. Aqui eu usei a fitinha de cetim, dei um lacinho. Depois eu vou queimar as pontinhas com isqueiro, né? Pra não ter perigo de desmanchar. E assim ficou o nosso cestinho de pão.